Lucas capítulo de número 19, a partir do verso... Lucas capítulo de número 18, perdão, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Verso 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daqui. Lucas 16, 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para a ceia de Abraão. Morreu também o rico que desejava. No Hades, no Sheol, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando os discípulos, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda para Lázaro que morre em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atribulado nesta questão. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre vós e vós, de sorte que eles quiserem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos morrer com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu queria falar nesta noite sobre 5 coisas que tem dentro do inferno que está faltando nas igrejas atuais. 5 coisas que existem dentro do inferno que está faltando nas igrejas atuais. Não vim aqui hoje fazer apologia ao inferno. Eu vim aqui te alertar e te falar sobre 5 coisas que existem dentro do inferno que está faltando nas igrejas do século XXI. Há uma controvérsia muito grande em relação ao que horas acabamos de ler. Alguns teólogos liberais dizem que isso aqui é apenas uma parábola e nada mais. Mas quando nós olhamos que Jesus, contando uma parábola, ele começa as parábolas assim. Toda parábola que Jesus vai contar, ele começa assim. E compará-lo-ei com. Aí ele começa a parábola. O reino dos céus é semelhante com. E ele começa a parábola. Olha, mas olha como Jesus começa. Certo homem tinha, ora, havia um certo homem rico. Se você pega esse mesmo pressuposto aqui e leva lá para 1 de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1, você vai ver ali alguém começando a contar a história de alguém que existia. E ele vai dizer assim: havia um homem de Ramã-Taim Zofar. O que Jesus está contando aqui é um fato, não é uma parábola. Jesus está contando a palavra de 2 homens. Um ele dá o nome, o outro não. Um se chama Lázaro, pobre, mendigo, coberto de enfermidades. O outro, em contrapartida,
contrapartida, vivia uma vida regaladamente rica. Vestia púrpura. Jesus faz questão de falar de 2 tipos de fazendas que esse homem usava no seu corpo: púrpura e linho fino. Ou por que não dizer finíssimo, superlativo de fino. Esse homem não era um qualquer. Porque para vestir púrpura nesta época aqui, e para vestir linho finíssimo, a pessoa tinha que ser muito mais do que rica. Somente os reis, somente uma pessoa muito abastada nesse tempo para poder vestir de púrpura e de linho finíssimo. Jesus faz questão de dizer que todos os dias ele se regalava esplendidamente, comia do bem e do melhor. Mas ao contraste, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Eu preciso abrir um parênteses para você aqui no versículo 21, que essas migalhas aqui não tem nada a ver quando você pega um pão e começa a comer e a casquinha daquele pão começa a cair no chão. Não é isso aqui não, viu? Essas migalhas aqui não tem nada a ver com as migalhas que nós conhecemos quando vamos comer um pão, quando vamos comer um pedaço de bolo e aqueles farelinhos começam a cair em cima da mesa. Todas as pessoas abastadas, todas as pessoas ricas, faziam um certo tipo de pão sem fermento, para que quando elas terminassem de comer, elas pegavam aquela massa e limpavam as suas mãos com aquela massa e limpavam a sua boca com aquela massa. É essa migalha aqui, em forma de guardanapo sujo, é que Jesus está falando que o Lázaro tentava se alimentar delas. Guardanapo sujo. Era um tipo de pão sem fermento que era feito para que as pessoas pegassem o bocado, comessem e pegassem naquele pão, limpassem as mãos e limpassem a boca. Jesus vai dizer que morreu um mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então eu aprendo com Jesus que quando um servo de Deus morre, ele é guarnecido até as mansões celestiais. Porque não é Pedro que está falando, não é João que está falando, é Jesus que está falando. Que ao morrer o mendigo, foi levado pelos anjos. Está no plural. Morreu também o rico e foi sepultado. Jesus não está dizendo que o mendigo foi sepultado, ou está? Não está. Mas a Bíblia vai dizer que o rico foi sepultado. A maioria dos teólogos chega a um comum acordo de que o sepulcro de Lázaro foi a barriga dos cachorros que lambiam ele. Foi por isso que Jesus não falou de sepultamento. Em contrapartida, o rico também morreu e foi sepultado. Imagina a pompa. Imagina amigos chegando diante do caixão e fazendo uma declaração para ele. Homem muito bom, gente boa, gente fina. Que pena que morreu. Mas acompanhe comigo o que Jesus vai dizer. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico. Houve um contraste na terra e agora Jesus vai mostrar um contraste na eternidade. Porque Jesus já começa o verso 23 dizendo: no Sheol, no Hades,
inferno. Então eu aprendo aqui que quando alguém morre sem Deus, não tem lugar intermediário chamado purgatório. Ou já entra de uma vez nas mansões celestiais, ou entra de uma vez no tormento eterno. Não tem meio termo para isso aqui. A primeira coisa que eu destaco aqui. Primeira coisa que eu destaco, que Jesus está mostrando que existe no inferno, que está faltando nas igrejas do século XX. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vislumbre do céu. Vislumbre do céu. Estamos perdendo isso. Estamos vivendo o dia em que as pessoas pensam que elas vão viver aqui eternamente. Estão construindo seus mausoléus, estão construindo seus jazigos subterrâneos, os seus refúgios subterrâneos, os seus refúgios pós-apocalípticos. Estão construindo a sua morada como se ela fosse aqui. Tem cada jazigo, um mais bonito do que o outro, quando você entra em certos cemitérios. Mas o que eu preciso entender, o que vai para o jazigo é a matéria. O que vai para o jazigo é o corpo. O que vai para o jazigo é o pó. A alma não. Ela vai de encontro a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai dizer assim: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu. Deus permitiu aquele homem ver o que ele perdera. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 1 e verso 3, ele vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima. Será que nós estamos buscando as coisas lá de cima? Ou o nosso pensamento só está aqui? No carro novo, na casa nova, nos móveis de primeira linha, na conta bancária, nada contra. Não é pecado ter isso. Pecado é colocar o meu coração nisto. Porque o próprio Jesus vai dizer que aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Não é pecado ser rico. Não é pecado possuir bens aquisitivos. O que Jesus condena é o amor à riqueza. O problema desse rico é que não sobrou espaço na vida dele para Deus. O negócio dele era vestir bem, o negócio dele era se alimentar bem e não ter misericórdia de ninguém. Não houve misericórdia da parte dele. Não houve socorro da parte dele em relação a Lázaro. Jesus vai dizer que no inferno agora ele levanta os olhos e contempla o que ele perdeu. É a primeira coisa que eu destaco que está faltando nas igrejas atuais, é nós olhar para cima e entender que Jesus está voltando. É olhar para cima e entender que é momento de despertamento espiritual. É olhar para cima e entender, eu estou preparado se a trombeta soar hoje. Se a trombeta soar hoje, eu subo ou eu fico.
rico. É momento de despertamento espiritual, é momento de olharmos para cima e ver os sinais se cumprindo, se cumprindo e se cumprindo. Estamos vendo os sinais mostrando, estamos vendo o amor se esfriando, e quando Jesus disse que o amor se esfriaria, Ele não está falando do amor lá fora, porque lá nunca teve amor, Ele está falando do amor dos seus. Estamos vendo uma igreja morna, estamos vendo uma igreja fria, estamos vendo uma igreja que não preocupa com oração, que não preocupa com busca, que não preocupa se aproximar de Deus, mas no inferno, erguendo os olhos, viu. É momento de olharmos para cima. Não dá mais para dar uma fugidinha lá fora e voltar de novo para a igreja. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para viver uma vida lavonteira de qualquer maneira. O momento é de despertamento espiritual. É olharmos para cima e entender: Jesus está voltando e eu preciso estar preparado para que eu não me envergonhe naquele dia. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É a primeira coisa que eu destaco, que Jesus está mostrando que existe lá. Vislumbre do alto. Assim nós entendêssemos que por mais que nós possuímos coisas legais aqui, como um carro novo, como uma casa chique, como uma conta bancária rechuchuda, nada disso se compara com a eternidade, porque tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero. Carro é efêmero, casa é efêmera, conta bancária é efêmera, tudo isso é passageiro, tudo isso acaba. Mas a eternidade não, é por isso que Jesus vai dizer: procure juntar tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não corrói e aonde a traça não morre. Tem pessoas que é rico aqui, mas lá em cima não tem nada. Eu me lembro que minha mãe cantava um hino muito antigo, e um pedacinho do hino dizia assim: quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem ama Jesus Cristo no céu já tem morada. Tem pessoas que talvez nunca vão ter uma casa própria aqui, um carro novo, roupas legais para vestir, uma mesa farta, mas naquele dia, quando ele dá o último suspiro aqui, quando ela dá o último suspiro aqui, que abrir os olhos, ela vai ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Lázaro não foi para o céu porque era pobre, e o rico não foi para o inferno porque era rico. Simplesmente ele não deixou a pobreza afetar a sua fé em Deus. Em contrapartida, o rico não deixou lugar para Deus no seu coração. Segunda coisa, verso 24: então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A segunda coisa que tem no inferno, que está faltando no nosso meio: clamor. Clamor. Não estou falando de oração, não estou falando de dobrar o joelho um minuto e levantar, não.
Porque o nosso problema talvez seja o meu problema, talvez não seja o seu. É que eu passo 1 hora na frente de uma televisão, 2 horas na frente de uma televisão, mas não consigo ficar 10 minutos de joelho na presença daquele que enviou seu filho para morrer por mim. Estou falando de clamor. Estou falando de súplica. Estou falando de se derramar diante de Deus. Esse homem não estava orando, esse homem estava clamando. É muito mais do que oração, é muito mais do que audível. É interessante quando a gente olha para Jeremias 33:3, Deus vai usar o profeta e vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Quer ouvir o que ninguém está ouvindo? Então clame a Deus. Quer ver Deus te contar segredo? Então deixe de orar e passe a clamar. O que é clamar, Marco? É orar com a alma. Porque às vezes eu ajoelho, mas a minha alma não ajoelha diante de Deus. Às vezes é somente o meu corpo que ajoelha, mas a minha alma não se queda diante de Deus. E o que Deus quer ver em mim é a minha alma se quedando diante dele. Invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O salmista no Salmo 50, verso 15, ele vai dizer, Deus vai dizer através dele: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Não tem nada de oração, está falando de invocar, é buscar com força. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Posso ser sincero mais do que estou sendo com você nesta noite? As pessoas que estão no inferno dariam esse mundo e outro para ter a oportunidade que você está tendo agora, nesse momento. Mas não podem mais. Não podem mais. Eu gosto de ser bem incisivo, vou repetir de novo. As pessoas no inferno dariam esse mundo e outro, se elas pudessem, para estar no seu lugar agora, mas não podem mais. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. O problema é que tem gente que só vai aprender a clamar quando estiver lá. Aí é tarde demais. O momento de clamar é agora. O momento de dizer para Deus: eu preciso do Senhor, a minha família precisa do Senhor, meu esposo precisa do Senhor, meus filhos. O momento de clamar é agora. Ou talvez ninguém na sua casa precisa disso, mas você precisa. O momento de clamar é agora. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. No inferno tem sede. No inferno tem sede. Sabe o que é ter sede? Você não pode ser saciado mais. Sabe o que é querer beber um pouco de água e você não pode mais? Quando eu estou falando de sede, eu me lembro dos
salmista, no Salmo 143, verso 6, ele vai dizer assim, ó, estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Será que nós estamos tendo sede de quê, afinal? De que nós estamos tendo sede, afinal? Eu me lembro dos filhos de Corá, no Salmo 42, no verso 2, a partir do verso 1 e 2, eles vão dizer assim, assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede do Deus vivo. Qual é a sede que a tua alma está tendo? É sede de Deus ou sede dos prazeres do mundo? No inferno tem sede. Mas não podem mais ser saciados. Não podem mais ser dessedentados. Deus vai usar a boca de Amós, no capítulo 8, versículo de número 11. E o profeta vai dizer, vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas sede de ouvir a minha palavra. Vai chegar tempo em que muitos desejarão manusear esta palavra e não poderão mais. Vai chegar tempo em que muitos desejarão entrar por uma porta como esta aí, mas não poderão mais. Vão correr de mar a mar, segundo a Bíblia, vão correr de norte a sul procurando alguém para lhe falar da palavra, porque há sede, para poder mitigar a sede da alma, mas será tarde demais. Estamos caminhando para isso. O cenário para receber o anticristo já está montado na terra. Só não percebe quem não quer. O cenário já está montado para receber o anticristo. O espírito do anticristo já está atuando nas 3 áreas superiores de dentro de um país, na área política, na área religiosa e na área econômica. São as 3 áreas que sustentam o país: religião, economia e política. E a gente está vendo o espírito do anticristo tomando conta dessas 3 áreas. Estão pregando por aí nas redes sociais que a igreja não passará pela grande tribulação. É a tônica do momento. Estão dizendo por aí que quem prega que a igreja passará pela grande tribulação, heresia. Mas a minha Bíblia não me dá margem de dizer que eu não passarei pela grande tribulação. Estou falando de sede. Estou falando de dias que estão por vir, em que não poderemos mais pregar abertamente como estou fazendo hoje. Estou falando de dias que estão por vir, que nós não poderemos ir para uma roça como nós vamos hoje e fazer um culto igual aquele ao ar livre. Estamos caminhando para este cenário. Enquanto você pode, mitiga a sua sede espiritual através da palavra de Deus.
Enquanto você pode, congregue. Enquanto você pode, caminhe para a casa de Deus, porque vai chegar dia que você vai desejar vir e não vai poder mais. Não estou contando para você cena de filme de Hollywood. Estou falando para você palavra de Deus. Sede. Sede. Pede a Lázaro para que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Presta atenção que mesmo este homem dentro do inferno, ele continuou com a arrogância dele. Mesmo dentro do inferno, ele achou que poderia dar ordem a Lázaro do lado de lá. A alma do homem tem uma sede que só Deus pode mitigar essa sede. Só Deus pode descedentar essa sede. E a gente está vendo isso se perdendo a cada dia que passa. As pessoas estão com sede de tudo. Sede de sucesso, sede de fama, sede de ficar rico. Você entra nas redes sociais e você vê aqueles palestrantes coach, 5 passos para você enricar. 5 passos para você ganhar dinheiro. 10 passos para você ficar milionário. Quer ganhar dinheiro sem sair de casa? Eu te dou 4 passos para você. As pessoas estão com sede de tudo, menos sede de Deus. Sede de tudo, menos sede de buscar a presença de Deus. Quando estiver lá dentro, não adianta mais. Quantas pessoas que passam na frente dessa igreja, para lá e para cá no dia de culto, olha, mas não entra. É interessante que no livro de Apocalipse, Jesus vai dizer que naquele dia, muitos vão fazer uma oração, mas não é para Satanás. Muitos vão fazer uma oração, mas não é para Deus. Muitos vão fazer oração, mas não é para um demônio. Vão fazer oração para os montes e vão dizer: montes, caia sobre nós e nos esconde da face daquele que está assentado no trono. Pode não orar hoje, pode não clamar hoje, mas vão chegar um dia que vão clamar para os montes, porque não vão suportar a presença daquele que vai estar assentado no trono. O momento de buscar essa água que dessedenta a minha alma é hoje. Jesus vai nos dar uma receita extraordinária lá no capítulo 7 e versículo 37 de João, quando ele vai se levantar no último dia da festa dos tabernáculos e vai dizer: quem tem sede? A primeira receita é: eu preciso ter sede. Porque é o primeiro grito de Jesus: quem tem sede? E ele continua dizendo: vem a mim. Não adianta só ter sede e permanecer no mesmo lugar. Não adianta eu ter sede de Deus e permanecer dentro de casa. Não adianta eu ter sede de Deus e não ler a Bíblia. Não adianta eu ter sede de Deus e não dobrar os meus joelhos para orar. Não adianta eu ter sede de Deus se eu não vier a Ele. É por isso que ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim.
Mas não é só ir até Jesus, é beber dele, porque ele vai terminar a frase dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Preciso fazer 3 coisas. Eu preciso ter sede, eu preciso ir até Jesus, eu preciso beber dele. Só ele que tem poder para dessedentar a minha alma. Lembra do capítulo 4 de João? Ele vai olhar para a mulher samaritana e vai dizer: olha, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. A mulher estava toda perdida nos seus pecados. A mulher estava toda perdida na religião, porque ela era uma mulher religiosa. Entendia de religião mais do que muita gente nos dias atuais. E ela vai dizer: então me dá dessa água para que eu não precisa vir aqui no poço pegar mais. E Jesus vai dizer para ela: a água que eu te der vai jorrar dentro de você para a vida eterna. É essa água que o rico não soube aproveitar dela enquanto estava com vida na terra. Só que agora era tarde demais. Não podia mais ser dessedentado. Quarta coisa que tem no inferno que está faltando nas nossas igrejas. Verso 26. Ou verso 27, melhor dizendo. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos para que eles dê testemunho, a fim de que para não vir também para este lugar. Desejo de fazer missões. Desejo de fazer missões, mas é tarde demais. Quer falar de Deus para os seus parentes? Agora. Quer falar de Deus para os seus vizinhos? Agora. Pois se morrer não adianta mais. Olha o desejo de fazer missão deste homem. Porque eu tenho 5 irmãos para que eles dêem testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O momento de pregar o Evangelho é agora. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele vai dizer: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque é me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O momento de falar de Deus é agora. O momento de fazer missão é agora. O momento de falar de que Jesus está voltando é agora. Passou a vida toda, não preocupou nem com ele e nem com seus irmãos. Mas lá no tormento ele entendeu: eles não podem vir para cá. Eles não podem vir para cá. Será que a gente está preocupado com isso? Será que a gente está preocupado verdadeiramente com isso? Em fazer missões? Porque uma igreja que não faz missão, ela precisa ser evangelizada. Porque Deus só tinha um filho. E foi um dos maiores missionários que a Bíblia já falou dele. O primeiro ser a fazer missão foi Deus. É isso que a gente precisa entender. Que o primeiro ser a fazer missão foi Deus. Quando Adão pega e esconde, quem foi atrás dele gritando: Adão, onde estás?
Quer alguma coisa para você lembrar por algumas semanas? Pegue uma lagarta e comece a criar ela dentro de casa. Se quiser uma coisa para você lembrar por algumas semanas, pegue uma lagarta e comece a criar ela dentro de casa. Daqui a pouco ela vai ser envolta por um casulo e vai passar alguns tempos ali dentro daquele casulo. Daqui a pouco aquele casulo vai se romper e vai sair dali uma linda mariposa voando pela sua janela. Você teve algo para se lembrar por algumas semanas. Quer ter algo para você lembrar por alguns meses? Plante uma roseira na porta da sala da sua casa. Rosas vermelhas, por sinal. Daqui a pouco elas vão soltar os seus brotos, vai desabrochar uma linda rosa ali, e vai ficar ali por alguns meses, desabrochando e morrendo. Você teve algo para se lembrar por alguns meses. Se quer algo para se lembrar por algumas décadas, plante um ipê no seu quintal, na sua terra. Quando você morrer, alguém vai passar perto da sua casa e vai dizer, ou perto do terreno que você tinha, vai dizer, quem plantou aquele ipê ali foi o Senhor fulano de tal. Você vai ter algo para ser lembrado por algumas décadas. Agora você quer ser lembrado eternamente no céu? Faça missões. Quer ser lembrado eternamente nos céus? Faça missões. Porque missões ardem no coração de Deus. Se tem uma coisa que faz o coração de Deus palpitar é quando o homem fala em missões na terra. Porque Jesus não veio por causa de carro, Jesus não veio por causa de casa, Jesus não veio por causa de terra, Jesus veio por causa de pessoas. Você pensa que quando Jesus olha para a terra abaixo, ele se impressiona com os carrões que estão sendo construídos, com a tecnologia que está sendo avançada? Você acha que megabytes, gigabytes, terabytes, você acha que isso impressiona Deus? O que faz o coração de Deus palpitar no céu se chama missões. Lembra que ele vai gritar no capítulo 6 do livro de Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus ainda está gritando: a quem enviarei? O momento de fazer missão é agora. E por sinal, comece dentro da sua casa. Comece dentro de sua casa. Porque tem muitos pregadores que martela Noé, dizendo que Noé pregou 100 anos e não ganhou ninguém. Mentira, ganhou a família dele. Porque tem pessoas que nem a família dele está trazendo para a igreja. Não está ganhando nem a família dele. Eu não preciso ganhar ninguém, eu ganhando a minha família para Jesus, louvado seja Deus. Porque eu posso até parafrasear o texto que Jesus vai dizer. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família? Estou parafraseando para você entender. Porque o que eu preciso entender é que eu preciso colocar a minha família na arca. Porque o momento de fazer missão é agora. O momento de pregar é agora. O momento de proclamar é agora. O momento de não cortar rodeio com ninguém e dizer que Jesus está falando e é aquilo mesmo que ele está falando no ponto final é agora. Porque estamos vivendo uma geração que não está suportando o confronto. Estamos vivendo uma geração que não está suportando a sã doutrina. Estamos vivendo uma geração que não suporta a palavra mais. Mas o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: isto há tempo e fora de tempo. Deus vai chamar Ezequiel e vai dizer: que ouça, que deixe de ouvir, mas fale.
função não é convencer ninguém, a minha função é pregar o Evangelho. Quem convence você é o Espírito Santo que você precisa de arrependimento, de mudança. Termina agora. Sentir o desejo de fazer missão dentro da família é tarde demais. Quinta coisa, preocupação com os entes queridos. Verso 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se. Normalmente preocupar com um parente agora. É agora. É agora. Momento de dizer para os parentes que Jesus está voltando e se eles não se consertar, o negócio vai pegar na muleira deles é agora. Ele está querendo que Lázaro volte para a terra e vai lá e prega para os parentes dele. Lázaro tinha que chegar lá e dizer: olha, eu fui no céu, eu ressuscitei e voltei para dizer para vocês precisam se arrepender, porque o irmão de vocês está lá no inferno. Me mostra Lázaro tendo alguma reação aqui. Cuidado com esse negócio. Eu conversei a noite inteira com meu tio que morreu há um mês atrás. Cuidado com esse negócio. Eu conversei a noite inteira com a minha mãe que faleceu há 4 meses. Cuidado com isso. Jesus vai dizer que é um abismo, não pode passar de lá para cá e nem daqui para lá. Tem uns crentes que tem esse negócio. Eu acho que só em Minas Gerais onde eu estava, acho que aqui não tem isso não. Em Minas Gerais tem um negócio assim: rapaz, eu conversei com meu marido que morreu essa noite inteira. Não conversou não, você conversou foi com um demônio. Porque quem parte dessa vida não volta mais. Para conversar com parente, não. É isso que Jesus está deixando bem claro aqui. O momento de pregar para parentes é agora. O momento de se preocupar com parentes é agora. É por isso que Salomão, escrevendo Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer: tudo quanto tiver na mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra e nem projetos. Momento de fazer agora. Terminei. É agora. Momento de preocupar com parentes não salvos é agora. Momento de evangelizar é agora. Momento de buscar, de resgatar é agora. Pena que este homem deixou para ter esse desejo tarde demais. E muitos, muitos como ele vão trilhar esse mesmo caminho. E só vai entender isso quando chegarem lá. Só que aí será tarde demais. Só que aí não adianta mais. Não adianta mais vela roxa, vela preta, missa de 7º dia, missa de corpo presente e ir todo ano lá no cemitério acender vela dia de finado. Nunca mais. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Momento de arrepender é agora. Momento de buscar a Deus é agora. Momento de pedir perdão é agora. Momento de renovar a aliança é agora.
Vamos orar? Tem misericórdia de nós como igreja. Nos ajuda a vislumbrar os céus. Nos ajuda a ansiar, a olhar para cima e a entender que a nossa redenção se aproxima. Nos ajuda a entender que a nossa morada não é aqui, somos peregrinos e forasteiros aqui. Só estamos aqui de passagem. Nos ajuda a entender isso. Nos ajuda a clamar enquanto é tempo. A clamar pelo nosso país. A clamar pelos nossos governantes. A clamar a Deus pelas autoridades do nosso país. A clamar pela nossa família. A clamar por um avivamento, a clamar por um derramar da Tua presença em nosso meio. Nos ajuda a ter sede do Senhor. Nos ajuda a ter sede do Senhor a cada dia mais. Nos ajuda a ter sede de ler a palavra. Nos ajuda a ter sede de congregar. Nos ajuda a ter sede de ter comunhão com nossos irmãos. Nos ajuda a ter sede de estar na Tua presença. Nos ajuda a fazer missão agora. Nos ajuda a ganhar almas agora. Nos ajuda a arder em nossos corações o desejo missionário de ver esse bairro se quebrando diante do Senhor. Nos ajuda a preocupar com os nossos entes queridos agora. Em nome de Cristo Jesus, nós te suplicamos. Ajuda a gente a ser melhor. Renova os nossos corações na Tua presença, ó Cristo. Precisamos ser despertados para que não venhamos ser pegos de surpresa. O Senhor está às portas. O Senhor está voltando e a sua igreja está tosquelejando, está dormindo sem azeite nas lamparinas. Então nos ajude em nome de Jesus a buscar azeite enquanto é tempo, para que quando o grito bradar que o noivo está vindo, tenhamos azeite de reserva. Socorre a tua igreja neste lugar. Socorre-nos como igreja em nome de Jesus. Vivifica o nosso ser na Tua presença. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos e é nesse nome que nós te suplicamos. A começar em mim, me ajude a cada dia mais a me chegar a Ti. Porque os dias são tenebrosos. Não me deixes segurar nas Suas mãos, mas segura nas minhas mãos. Porque se eu segurar nas Tuas mãos, eu posso soltá-la. Mas se o Senhor segurar nas minhas mãos, eu vou permanecer firme de pé. Ajuda-me a continuar de pé. É no nome de Cristo Jesus que eu te oro. É nesse nome que eu te suplico. Abençoa cada família aqui representada, cada visitante que o Teu Espírito impulsionou para estar aqui. Dá-nos uma semana de acordo com o Teu querer e de acordo com a Tua vontade. E nos renova pelo poder do nome de Jesus. É isso que eu te peço, é isso que eu te suplico. E desde já te agradeço. Amém.